Teve uma fase dentro da assim, da minha trajetória acadêmica que foi muito conturbada. Sair disso para competir com a galera até de escola pública, que é de Instituto Federal, escola militar, etc., era muito difícil, era um pouco impensável. E eu também estudei, assim, igual uma maluca. Eu não parava um minuto. Eu sabia que eu estava muito para trás mesmo. Então, assim, eu estava cercada de gente 3, 4 anos mais nova do que eu. Eu estava tendo notas piores que a deles em simulados. Eu sabia que eu tinha que correr atrás do prejuízo, então eu ficava 12, 13, 14 horas estudando. E assim, eu não tenho memórias do final desse ano. Minha amiga conversa comigo depois, ai, você lembra que tal coisa aconteceu? Eu assim, não. Eu só lembro que eu tinha que fazer o Enem. Tipo assim, seja o primeiro médico da sua família. Isso é delicioso de falar. Bem-vindos ao podcast dos aprovados, onde a gente entrevista pessoas que alcançaram o sonho de passar na faculdade. Meu nome é Lucas Baraças, eu fui aprovado em Medicina na USP com apenas 6 meses de estudos e nesse canal eu trago aqui estratégias de estudos que você pode aplicar também para ser aprovado na sua faculdade dos sonhos. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Mabi. A Mabi é minha colega lá da Medicina USP e ela conseguiu um feito incrível. Ela foi aprovada não só na USP, mas também na Unicamp e na UFMG medicina, ou seja, ela conseguiu passar em 3 das melhores faculdades de medicina do país. E hoje ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, porque é uma trajetória incrível. Enfim, é isso. Mabi, me conta aí um pouquinho como é que foi a sua jornada lá atrás, antes, né, da Mabi que está na Medicina USP. Como é que foi? Uhum. Conta um pouquinho. Você fez escola pública, né? E aí depois você foi pro cursinho. Conta um pouquinho aí de você. Primeiro, oi Lucas, obrigada por me convidar para o seu podcast. Fico muito feliz de ser finalmente uma das aprovadas e não ouvindo um podcast. Demorou um pouquinho. É assim, quando eu tava no ensino médio, né, eu já sabia que eu queria fazer medicina e eu já sabia que eu queria fazer só medicina. Qualquer outra faculdade para mim era impensável. Só que nesse momento do meu ensino médio, meus pais estavam numa crise econômica ferrada em casa, a gente não tinha dinheiro para nada, inclusive para cursinho. Então, logo após eu sair do ensino médio, eu tentei estudar sozinha e eu acabei trabalhando também por um tempo como secretária. Até que, graças a Deus, a gente conseguiu pagar um cursinho pra mim. Eu ganhei bolsa também, eu ganhei tipo, bastante bolsa. Mas foi aí, com 21 anos, que eu comecei realmente a estudar pra passar em medicina. Com 20 aos 21. E aí eu fiz 2 anos de cursinho e eu entrei nas 3. Legal, parabéns, Mabi. E só contando um pouquinho de você, você é São José dos Campos, né? Você sempre morou lá. Eu sou de São José dos Campos, estudei minha vida toda lá, escola pública, estudei em várias escolas públicas de São José, eu gostava de ficar mudando. Não sei por quê, mas é porque é fácil mudar de escola pública, você só precisa pegar e mudar. E eu terminei meu ensino médio em escola pública também, dentro da base militar lá do CTA. Não é uma escola militar, é uma escola pública padrão, qualquer um pode estudar lá. Tinha pouquíssimos filhos de militar lá dentro. Era mais a galera que morava na região. Só que o ensino lá era muito ruim mesmo, assim. As pessoas tinham uma visão positiva lá, achavam que o ensino era melhor justamente por ser dentro de uma base. Só que eu não tive professor de física, por exemplo, eu não tive professor de biologia. Teve um período da minha vida que meu professor de biologia era alcoólatra, então ele saía de dentro de sala de aula para beber. Então, assim, teve uma fase dentro da, assim, da minha trajetória acadêmica que foi muito conturbada. Sair disso para competir com a galera até de escola pública, que é de Instituto Federal, escola militar, etc., era muito difícil, era um pouco impensável. Eu não tinha capacidade alguma de competir com essa galera. Quando eu saí do ensino médio, eu tava muito defasada mesmo. Eu não sabia escrever, eu cometia muitos erros de português. Assim, coisa que a gente não vê criança de 15 anos de escola particular cometendo, sabe? Eu não tinha base nenhuma em nenhuma das ciências da natureza, minha matemática era fraquíssima. Então, tipo, eu entrei no cursinho sabendo disso, que eu não tinha base, que eu tinha que construir uma base em tempo recorde, porque assim, quando essas pessoas, a maioria das pessoas tiveram 3 anos de ensino médio, eu não tive contável, assim, sabe? Entendi. E você lembra como é que foi a nota do seu Enem quando você fez depois do direto terceiro ano? Sim, eu acho que foi 620, alguma coisa assim. Assim, aterrorizante pensar que eu precisava aumentar 200 pontos pra passar. E Foi conseguiu, né? e consegui, e consegui. Legal. Muito Sim. bom.
E como é que foi? Chegou a trabalhar alguns anos e aí nesse período você não estudou? Como é que foi isso? Eu estudei por, tipo assim, enquanto eu não tinha que atender nenhum cliente, quando não tinha ninguém ali pra eu dar atenção, não tinha que limpar um banheiro nem nada do tipo, eu acabava estudando. Eu trabalhei pro meu tio, né? Então era mais fácil essa comunicação, ele sabia que eu não queria. Ele queria que eu fizesse direito, né? Era um escritório de advocacia, tinha alguns advogados, ele queria que eu fizesse direito. Só que eu nunca quis. Eu me negava. Então ele deixava eu estudando, mas ao mesmo tempo ele pedia pra eu fazer tipo algumas coisinhas no escritório que é pra estagiário de direito fazer pra ver se eu gostava da coisa. Só que eu nunca gostei. Então eu fazia copia e cola, mandava a próxima. Aí eu estudava, mas eu estudava mais do que eu gostava. Eu tentava ter uma base em matemática, mas eu estudava majoritariamente sociologia, filosofia, biologia, que tipo assim, pensando muito no vestibular, principalmente no Enem, não conta tanto assim. Biologia conta mais, mas assim, eu ia mais pelo gostar de estudar, aprender a estudar, do que realmente estudar de fato. Tanto que com esse ano de estudo que eu estudei enquanto eu trabalhava, eu não melhorei, minha nota, assim, minha nota mudou muito pouco. Você chegou a prestar Enem no final do ano, desse ano? Eu prestei todos os anos, infelizmente. E a nota mudou, assim, 10 pontinhos, 15 pontinhos de média bruta e, assim, aterrorizante. Foi para uns 630, 640. Nossa, pra eu chegar a uns 715, foi anos aí, foi anos, foi anos. Ah, você trabalhou anos lá com seu tio. Então, eu entrei no final de 2019, e aí eu saí no final de 2020. Acabou que eu tive dois Enems enquanto eu tava nessa trajetória. Entendi. Aí em 2021 eu fiquei parada. 2021? 2021 eu fiquei parada, não. Pera, vamos lá, deixa eu pensar. 2021, isso, 2021 eu fiquei parada, eu estudei sozinha em casa, mas foi um momento muito triste, porque assim, o mundo tava parado, eu não tinha como voltar a trabalhar, meu tio tinha me demitido. Foi uma decisão meio mútua, mas assim, eu não tinha mais emprego. Então foi estranho, foi um momento estranho pra mim. Eu voltei a ser 100% desempregada, sem fazer faculdade, nem estuda, nem trabalha. E isso, assim, foi um momento aterrorizante, porque eu já tinha 20 anos, eu já tava fazendo, né? Tava batendo ali assim, ser adulta finalmente. E eu via tantas pessoas, assim, com 18 anos passar em medicina, 19, pessoas, sabe, tipo, postando fotos das faculdades delas e tal. Não que eu tivesse contato com essas pessoas, contato com a galera que passa em Uhum. medicina mesmo foi só quando eu entrei no cursinho. Mas a gente acaba vendo pelas redes sociais, né? Isso doía bastante. Rede social é complicado mesmo, né? Uhum, Porque a gente projeta, né, o sucesso do outro e fala, pô, né? O cara, uhum. o Matheus mesmo, que a gente entrevistou, um, né, que passou direto do Mateuzinho. terceiro ano, Não, isso daí primeiro teria. colocado do Enem no Brasil, né? Como assim? Isso daí teria me assombrado, juro por Deus, assim, isso daí teria, hoje em dia, Matheus, uma das pessoas mais queridas que eu conheço, fico muito feliz por ele merece, tipo assim, tudo que ele conquistou, mas se eu tivesse 18 anos e eu visse ele, eu teria, nossa. Gente, pra quem não viu, o Matheus foi a primeira pessoa que eu entrevistei aqui pro canal. Tem um vídeo dele, depois a gente coloca aqui na descrição. Mas o Matheus a Mabi é minha amiga do meu pequeno grupo de amigos ali da faculdade, o Matheus também. Então, depois, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida da Mabi, vocês podem perguntar, que ela, se ela não respondeu, eu encho o saco dela, pra vocês perguntarem pra ela. Mas, entendi, Mabi. Imagino que foram realmente anos muito difíceis ali. E como é que foi? Você chegou a 2021, você meio que tentou estudar por conta? Você tinha, tipo, um material próprio em casa? Como é que foi esse ano? Eu usava aqueles cursinhos online, sabe? Aqueles cursinhos online baratinhos que prometem uma certa aprovação e tudo mais, mas na realidade, infelizmente, entregam muito pouco. E, tipo, eu sou muito a favor de estudar em casa, eu sou muito a favor de estudar por conta própria, mas eu acho que existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que já sabe estudar, tem noção do que precisa fazer pra passar, e uma pessoa como eu, que, tipo assim, estava completamente crua e foi jogada nesse meio aí. Então, eu estudava, eu não sabia por onde estudar, eu tinha monitores que cuidavam de mim, eles não sabiam cuidar de mim, sabe? Eles não tinham intenção nenhuma de me ajudar. Era assim, eu tinha que entrar em contato com eles várias vezes e ninguém me respondia, sabe? Era mais algo sobre tipo, ai, vamos abrir outras caixinhas de possibilidades do que realmente pensar assim, ah, você realmente tem capacidade de passar em medicina. Talvez demore mais de um ano, mas você tem. Eu acho que
E aí, quando você usa esses aplicativos que tem muitos alunos, que tem, tipo, essas plataformas gigantescas que depois vão lá e falam assim, ah, a gente tira 700 na redação do Enem, parabéns, assim, a gente é muito foda. Sabe? Não me ajudou. Eu sou contra. Eu gosto da ideia de algo mais personalizado e algo que respeite mais o aluno. Então eu entrava, eu chegava de manhã no escritório, eu limpava o chão, sempre passava um paninho, limpava os banheiros, preparava as coisas, fazia café, deixava tudo arrumadinho, abria meu notebook, entrava nesse site de cursinhos online e começava a estudar. Só que zero direcionamento. Aí eu entrava em desespero quando eu via aquele ranking dos alunos e alguém fazendo, tipo, 95% dos exercícios, eu com 70 e poucos, mesmo acabando de assistir a videoaula, sabe? Eu fazia tudo errado. Eu assistia todas as videoaulas, eu ficava 4 horas em uma videoaula. Às vezes eu nem fazia lista de exercícios de tão cansada que eu tava, sabe? Porque, tipo, parar a videoaula pra ir trabalhar e depois voltar é muito chato. Nossa, imagino. É. Putz, não faz sentido, né, gastar só tempo vendo aula Uhum. e não fazer exercício. E como é que Não vai. foi depois dessa virada de chavinha? Você conseguiu se matricular num cursinho melhor? Sim. Conseguiu bolsa? Uhum. Como é que foi isso? Ai, meus pais perceberam que não ia dar. Tipo, o sonho dos meus pais, na realidade, sempre foi que eu fizesse direito na Unip. Como toda a minha família. Família ou fez alguma coisa, sempre nessas faculdades particulares mais baratas. O sonho da classe média emergente, assim. Meus pais não têm ensino médio. Tipo, minha mãe foi terminar o ensino médio com 25 anos. Então, pra eles, isso já era muito. E já era uma conquista muito grande. Só que eu não conseguia me ver como advogada. De jeito nenhum. E eu sabia que medicina custava 10 mil reais por mês, sabe? Então, tipo, se já era difícil de qualquer jeito, por que que não pode ser impossível e virar USP, sabe? Tudo bem. Então, se já vai ser difícil de qualquer forma, eu quero USP. E aí meus pais viram que eu não mudava de ideia, eu mais velha, sem com a cabeça dura, falando, eu já trabalhei, eu já usei terninho, eu já usei salto alto para ir trabalhar e nada disso mudou, sabe? Eu já tive contato com cliente, eu já fiz algumas coisas, contato com vários advogados, e isso não mudou a minha cabeça. Então vamos pagar o cursinho para essa menina logo para ver se ela deixa de ser doida e passa logo numa faculdade. Mas foi assim, foi uma conversa, porque meus pais assim, até eles perceberem que eu ia passar mesmo, meus pais falavam: "Ah, pode tentar fazer psicologia. Se você conseguir direito numa federal tá tudo bem". Sabe? Tipo assim, não precisa ser o mais difícil. A gente te apoia mesmo se você desistir dos seus sonhos. O que é algo muito estranho de ouvir quando você tá completamente alucinada pro mesmo propósito. Aí quando eu entrei, foi um baque. Quando eu entrei, eu sentei num grupinho de amigas, todas elas hoje são aprovadas em medicina. Eu Legal. sentei atrás da Sara. A Sara é minha amiga faz anos agora, né? Ela tinha acabado de tirar 1000 no Enem. Ela tinha acabado de tirar 1000 na redação do Enem e ela, tipo, não tinha passado na faculdade que ela queria por muito pouco. Então, de cara, eu fui lá e encontrei um grupo de amigas que estavam, assim, na cara do gol, muito pouco pra passar, sabendo tudo, sabe? Sendo absolutamente inteligentes. E eu, assim, completamente despreparada. Eu não sabia escrever redação. Quem me ensinou a escrever redação foram elas. Eu não sabia o básico de matemática. Elas sentavam comigo e me explicavam. Então, Uhum. esse contato no cursinho, apesar de nem todo mundo gostar, pra mim foi muito necessário, sabe? Às vezes é mesmo. É. Então, tipo assim, de cara eu tinha amigas que estavam dispostas a me ajudar. E eu também estudei, assim, igual uma maluca. Eu não parava um minuto. Eu sabia que eu tava muito pra trás mesmo. Então, assim, eu tava cercada de gente 3, 4 anos mais nova do que eu. Eu tava tendo notas piores que a deles em simulados. Eu sabia que eu tinha que correr atrás do prejuízo. Então, eu ficava 12, 13, 14 horas estudando e, assim, eu não tenho memórias do final desse ano. Minha amiga conversa comigo depois. Ai, você lembra que tal coisa aconteceu? Eu, assim, não. Eu só lembro que eu tinha que fazer o Enem. E nesse ano eu acabei passando em medicina, né? Eu passei, eu tenho direito à cota, então eu usei as cotas. E eu acabei passando na UFSCar, medicina, numa, sei lá, sétima chamada, muito depois. Nem sabiam que eu me chamar. E foi uma surpresa, e tipo assim, pra todo mundo foi uma surpresa, porque a minha nota foi boa, mas não era tudo isso, sabe? Aham. Foi uns 770, 700, sabe? Tipo, Sim, não foi aquele 800 mais, né? não foi um 800 mais. E aí eu fiquei assustada, porque eu tinha a possibilidade de abandonar o maior sonho da minha vida, que sempre foi a medicina na USP,
e cursar medicina, finalmente, numa faculdade pública, que pra mim era Fantástico. impensável. Não, era impensável. Eu sabia, eu fui percebendo que eu fui ficando boa, sabe assim, que eu fui ficando boa na coisa, no negócio de estudar. Mas mesmo assim, eu me sentia muito despreparada em comparação ao resto das pessoas. E aí eu fui, né? Aí eu conversei com os meus pais, eu sentei pra conversar com eles. Medicina UFSCar é muito difícil de conseguir, é a única pública de São Paulo no SISU. Só que é muito longe, São Carlos, da minha família. Naquela época a gente ainda financeiramente estava instável. Então me mandar pra lá seria uma ideia estranha. E eu tinha Uhum. acabado de ganhar uma bolsa 100% no cursinho, eu não pagava nenhum meu material, assim, sabe? No mesmo cursinho. No mesmo cursinho, é. No mesmo Você quer cursinho. falar qual cursinho? Que o pessoal Foi no tem. H Plus, no H Plus de São José dos Campos. Eu recebi bolsa 100% deles. E eu sou muito grata. Os professores que me acompanharam lá, eu tenho um carinho especial, o Jesus, o Lucas, a Luaê, esses professores aí me acompanharam durante toda a trajetória, assim, eu vou esquecer vários nomes, mas a Amanda, a psicóloga de lá, nossa, ela foi uma mãe pra mim, assim, sabe? Porque eu cheguei lá com muito medinho, eu me senti um passarinho, assim, toda vez que eu chegava lá. Ela falava, menina, acorda, o que você tá fazendo é impressionante, sabe? Tipo, sair de 640 para uns 60, 770 um ano de estudo. E não é tipo, ai, 3 anos de ensino médio bom e um ano de cursinho que você fez essa virada. Não, é um ano de estudo, sabe? Isso daí é assustador, sabe? É impressionante. E aí eu falei, ah, beleza, então. Se eu tenho. Eu não vou conseguir ir lá pra UFSCar de qualquer forma, porque eu não tenho grana. Eu tenho bolsa integral no cursinho, eu tenho ótimos professores, eu tenho amigos do meu lado que me apoiam, sabe? Meus pais estão super felizes por mim, eles ficaram impressionados e eles falaram: agora você vai passar na USP, então. Agora é fácil. Agora, se eu soubesse que era fácil assim, eu tinha que te colocado no cursinho mais cedo. E aí eu falei: ah, então eu vou passar na USP. Eu vou passar na USP, não tem nada que vai me impedir. E aí eu fiz, assim, inúmeras FUVESTs, eu estudava, e eu nunca tive uma forma muito tradicional de estudo. Eu vou iniciar por aí. Eu sempre fui o Como? tipo de pessoa que gostava de ler teoria. Olha que perigoso. Olha que perigoso. Eu gostava de estudar teoria, eu gostava de ficar, tipo assim, se... Como eu tinha uma base muito defasada, tinha coisas, assim, que eu deixava escapar. E eu percebia muito depois, sabe? Então, assim, eu lia a teoria, eu anotava coisas, sabe? Olha que desperdício de tempo. Pra É, depois não, fazer. não. Não é. Tipo assim, a gente tem que entender. Quando a gente, tipo, a pessoa fala, ai, abandona os cadernos e faz só questão, é porque a pessoa já tá no nível que ela pode. Sim, a gente tem esse problema muito Aham, grande de vários cursinhos que falam, não, estude por aham. questões. Aí, como se a pessoa não tem base, e aí ele vai fazer as questões, e aí tem uma média de acertos baixíssima, e aí fica, nossa, o que que eu faço? Eu falo, pô, você tem que estudar a teoria. Você precisa saber Tem como. você precisa saber o que que é um íon antes, sabe? Você precisa estudar. E aí eu ia pelos. Aí eu baixava números, assim, eu nunca fui fiel a nenhum cursinho, a nenhum material. Eu estudava por qualquer material que parecesse mais completo. Então eu tinha sempre o material do H Plus disponível para mim de forma online e eu estudava por ele. Mas se eu achasse que no Wikipédia tivesse me ensinando melhor, eu ia pro Wikipédia. Se eu achasse que, sabe? Então, assim, eu tinha desses outros cursinhos aí que tem nos drives, por aí eu usava também, mas eu sempre fui. O H Plus estava mais fácil, era completinho, eu acabava usando. Aí eu lia o material, principalmente química. Química e biologia eu fiz muito isso, mas química foi essencial. Assim, pra mim, se eu não fizesse isso em química, eu estaria ferrada. O que que você fez, se eu puder explicar, assim? Ah, ok. O que que eu fiz? O Eu pessoal vai ter abria, curiosidade. eu fazia assim, química orgânica. Eu vou estudar toda a química orgânica junto. Eu não vou estudar aula um essa semana e aula 2 semana que vem. Eu vou estudar junto toda a química orgânica. E aí eu fazia isso durante, sei lá, 5, 6 dias e eu terminava o material. Aí eu fazia, tipo assim, é claro, eu pegava e fazia, terminava uma aula, fazia os exercícios dessa aula, fazia a segunda aula, terminava, sabe? E aí Uhum. depois de um tempo eu fazia, tipo, todos os exercícios. Todos, os mais difíceis. Eu não tinha medo de fazer exercício do ITA de química, por exemplo. Eu não Legal. tinha medo, eu fazia de tudo, tipo assim, desses cursos, desses vestibulares mais malucos, como o da UES, que eu acho que é um dos mais difíceis do país, eu fazia todos. Não vai cair, não importa. Você precisa saber. Você não pode ser surpreendido. E eu acho que isso é muito importante também, principalmente pra mim. Assim, eu nunca fui desafiada intelectualmente durante os anos de colégio.
sabe? A primeira vez que eu tive contato com pessoas genuinamente mais inteligentes do que eu, sem parecer babaca, assim, sabe? Pessoas que me assustam com a intelectualidade delas foi no cursinho. Então, essa vontade de ser desafiada, eu acho que é importante pra você conseguir, tipo, crescer. Sabe? Tipo, eu acho que é isso que diferencia muito, por exemplo, você, Lucas, que passou com 6 meses. Você sempre se desafiou, você fez engenharia, sabe? O seu cérebro tá melhor do que o nosso. Não tem como. Não, eu acho isso, de verdade. Eu genuinamente acho isso. Então, tipo, eu ia me forçando a ficar cada vez melhor. É claro que eu não ia fazer um exercício de eletromagnetismo pro Itaime. Óbvio que não. Eu não me Uhum, odeio, mas assim. Mas se fosse assim, dentro da minha ossada, se fosse assim, ó, nunca cai, primeira fase, mas segunda fase de FUVEST talvez caia parecido. Ah, então eu vou fazer. Não, uhum, mas caiu uma vez 5 anos atrás. Então faça, sabe? E aí eu fui fazendo isso. Biologia foi parecido, apesar de eu gostar muito das aulas também. Mas no segundo ano de cursinho, eu genuinamente assisti poucas aulas. Eu nunca gostei muito de assistir aula para início de conversa. Eu me perco muito rápido quando o professor tá falando. Então, eu preciso, às vezes, de pausas. E não tem pausas em aula ao vivo. Então, isso sempre me incomodou um pouco. E então eu gostava de abrir o material e ler. E ler ele. E até depois fazer exercício, eu não entendi, eu volto, eu leio de novo, raciocínio, volta pro exercício. E aí acaba ficando mais dinâmico com o tempo. Principalmente porque, assim, você já viu toda a química inorgânica? Já viu toda a química orgânica? Sabe? O resto vai ser. Você sabe a matéria. Você entendeu, sabe? Isso é muito importante. Principalmente quando você não tem base nenhuma, você precisa aprender. É chato, parece que você tá se atrasando, as pessoas estão fazendo um simulado por dia e você faz um simulado no final de semana, ou quando você tá muito cansado, você nem consegue, porque você tem que estudar mais horas que essa pessoa. Tá tudo bem. Todo mundo tem uma trajetória diferente, nem todo mundo consegue passar rápido, mas isso não é porque você tá para trás que você vai passar depois. Isso é muito importante. sem dúvida, sem Se você dúvida. Ah, reconhece, não é? Se você reconhecer seus próprios pontos falhos, assim, onde você tem erro, é tipo a forma mais rápida de você passar no vestibular. você passou com, vamos chamar, 2 anos de estudo mais rápido que muito aluno que provavelmente você achava que estava do seu lado ali, que estava na sua frente, né? Pior que sim. E só, enfim, fazendo um recap aqui para todo mundo que tá ouvindo, eu achei que tem uns pontos muito legais aqui do que você falou. Então, eles é descanso, né? Eu acho que às vezes a gente não tem descanso suficiente no cursinho presencial, porque é aquela aula atrás de aula, aula atrás de aula, atrás de aula, e a verdade é que o nosso cérebro já não é feito para conseguir ficar 2 horas olhando. Na verdade, talvez ele nunca foi, mas ele cada vez o nosso tempo de atenção, tem estudos que mostram que ele está caindo cada vez mais, porque a gente está hiperconectado e tudo mais. E não dá para achar que a gente não faz parte disso, porque todo mundo faz parte disso, todo mundo tem um WhatsApp que pipoca o tempo todo, e aí rede social. Então, o curso online tem essa vantagem da gente conseguir fracionar um pouco mais, isso é Uhum. importante para render, porque não adianta, porque a hora que você se perde ali, você continua, Acabou. às vezes, você fica lá mais 2 horas na sala de aula e não tá absorvendo nada, né? Sim. E que é como a gente na faculdade hoje, né, às vezes. Nossa. Não, Mas relaxa, a o. professora vai explicar de novo. Não vai. Mas eu gostei muito que você falou do negócio que você pegou, então, você pegava blocos de matérias e, Uhum. tipo, zerava eles de uma vez só, em vez de ficar fracionando, que nem o cursinho clássico, Sim. você vai ter uma aula de química orgânica aqui, depois uma na semana que vem, depois uma na outra semana. Você não, você pegava assim, vou zerar a química orgânica, né? Sim, sim. E É, era isso. Sempre, toda vez. você sempre fazia assim. Eu sempre fazia assim. Matemática, eu tentava. Eu fiz isso muito no meu primeiro ano de cursinho. Nesse primeiro ano de cursinho, aliás, para melhorar a minha situação, eu entrei algumas semanas atrasadas, sabe? Para melhorar, já tava bom, né? Então eu entrei assim na semana 3 ou 4, então tinha muita matéria acumulada já, porque perdeu uma semana de cursinho, amor, você vai colocar em dia daqui a um mês. É assim. Então eu tive que fazer isso com matemática, porque pra mim sempre foi a minha maior dificuldade, assim, meu maior medo. Porque é muita matéria e cai demais, assim. E matemática, como todas as ciências da natureza, mas especialmente física e química, eu coloco elas no mesmo bloco, você precisa de mais tempo que o resto pra entender. Então, assim, você já não tem tempo, você já tá atrasada. O professor tá dando uma matéria que você não tá entendendo.
senta e faz aquela merda até você entender e parte para próximo o mais rápido possível. Porque matemática é um conhecimento construível, eu acho. Assim, você tem que construir ela aos pouquinhos e cada tijolinho importa. Então, assim, quando você faz uma base boa, qualquer coisa que você bota pra cima funciona, fica ali, entende? Agora você fala assim: não, 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 eu tô atrasada nesse conteúdo de matemática, interpretação de texto também tá mais atrasado. Não faz isso. Não pode. Entendeu? Interpretação de texto, talvez você já tenha naturalmente dentro de você. Que é uma coisa que, infelizmente, é verdade, sabe? Interpretação de Uhum. texto é uma vida de um jeito que um cérebro funciona. Matemática, você tem que construir o mais rápido possível, porque senão cai tudo. Então, assim, eu não sabia equação de segundo grau. Eu posso falar isso com tranquilidade. Eu sabia montar um gráfico, mas eu não sabia como, tipo assim, modificar as coisinhas do jeito que o exercício pede, ou interpretar gráfico, ou nada. Eu não sabia nada, não sabia nada. Então, assim, eu tive que falar assim, gente, não tá dando, não tem esse tempo. Eu preciso aprender. Então, eu ia muito nas minhas aulas de matemática presencial, porque eu sempre fui muito fã do meu professor de matemática. Eu acho ele excepcional, que é o Jesus. A gente deu esse apelido pra ele porque ele tinha um cabelão. E barba, e muita barba. Enfim, eu conheci ele com o cabelo cortado, mas o apelido ficou. E aí ele pegava e ele ensinava você. Ele fazia questão de você aprender a se virar. E aí depois, quando a gente começou a falar sobre função trigonométrica, números complexos, etc., eu permanecia dentro de sala e eu queria aprender. Porque é aquilo que eu falei, que pode parecer um pouco inútil, e tecnicamente, se você for pensar em vestibular, é inútil de conteúdo. Mas o que o seu cérebro ganha com isso não é inútil, sabe? A rapidez de resolver as coisas, sabe? Ter mais bagagem do que necessário para responder uma questão, eu acho interessante, sabe? Uhum. Eu não sei se comercialmente falando, dentro dos cursinhos, isso é uma boa ideia, mas para mim sempre foi, Uhum. sabe? E parece contraintuitivo, uma pessoa que não tem tempo tá correndo contra o relógio, tem muito que aprender em 2 anos, falar que adorava estudar números complexos, porque eu achava que meu cérebro ficava mais aguçado para responder questão de segundo grau. Tem? É, mas fica. Fica. É difícil tangibilizar isso, mas Uhum. eu brinco que o pessoal fala, ah, mas você já tinha feito engenharia. Cara, eu tinha feito engenharia fazia mais de 10 anos, quando eu fiz cursinho de novo. Só que o fato de você já ter visto coisas muito complexas Uhum. fazem as outras ficarem mais simples. E isso, nossa, tem um ganho que é muito difícil tangibilizar. Porque quando eu entrei no cursinho, eu não lembrava o que era seno, que, tipo, é ridículo, né? Já foi embora, mas Mas, você pegou. mas depois, quando você bate o olho, você entende muito rápido, né? Sim. Eu Então, fazia isso. legal. É. Eu fazia isso muito com redação também. Assim, eu me obrigava a fazer redações difíceis. Deixa, calma, vamos só então Uhum. recapitular. Gente, uma técnica que a Mabi fazia, que eu acho que é muito legal, é estudar por blocos de matérias, que geralmente o cursinho não faz isso. Ainda vou Uhum. fazer um vídeo explicando o lado negro dos cursinhos, porque eu acho que eles atrapalham muitas vezes na aprovação. Mas isso é um ponto, né? E você fica shiftando menos, né? Você consegue pegar um bloco e você vai entendendo de cabo a rabo. Porque toda vez que você pega e fala, ah, vou estudar um pouquinho por cada semana, Sim. quer queira ou não, chega na semana seguinte, você sempre tem que, putz, relembrar aquilo lá que você viu. Quando você pega tudo de uma vez, você não fica shiftando a sua cabeça, putz, agora é português, agora é matemática, agora é geografia, agora é redação, Uhum. agora... Não, você está focado naquele estilo de coisa. Quando eu fazer a lista de exercícios, um exercício, ele veio, né? Ele, tipo, tá Uhum. encadeado, né? Fazendo cada coisa dentro de um mesmo contexto. Então isso é muito legal. Mas antes de você entrar em redação, Mabi, me explica, teve alguma coisa em especial que você falou que estava bem defasada, principalmente em matemática? Tem muita gente que veio me procurar falando disso. Teve alguma coisa que você acha que você fez de diferente do que, sei lá, aquelas suas amigas que já estavam muito preparadas? O que você fez para meio que tirar o atraso, para nivelar? Você acha que foi ter ido no cursinho presencial? Foi ler teoria? Você acha que teve alguma coisa que você fez diferente para isso? Matemática eu não lia teoria. Eu acho que livro didático de matemática sempre me assustou. Eu ia nas aulas de matemática e logo em seguida eu fazia todos os exercícios. Não era tipo assim, se fosse o horário do almoço, beleza, você vai almoçar. Mas assim, sequência. Matemática eu acho que é o essencial. As outras matérias eu não me importo tanto. Tipo assim, você fazer em sequência a lista de história e geografia depois de ver a aula. Porque às vezes não tem tempo. Mas se eu precisasse matar uma aula pra fazer a lista de exercícios de matemática, eu matava, sabe?
Eu acho que isso que é o mais importante, porque matemática é muito. Eu acho que é muito questão de reconhecimento de padrões, sabe? Não é tanto interpretação quanto história e geografia, por exemplo. Então, eu não tinha. Esses padrões não estavam fixos na minha cabeça ainda. Sim. Então, eu tinha que fixar eles o mais rápido possível. E eu sempre deixava um ou dois, três exercícios da lista pra fazer antes da aula da próxima. Entende? Mas como eu tava muito Mas atrasada da também aula anterior, não da da. aula anterior. Ah, Isso, da tá, aula anterior. tá, Então, por tá, exemplo, tá. antes o professor estava começando a fazer a lousa da matéria. Eu resolvi esses daí pra ver se eu lembrava da matéria, sabe? Que legal, que legal. Isso daí ajudou um pouquinho, ajudou bastante. Essa é uma dica muito boa. Eu tentava fazer isso de uma forma diferente, mas é muito legal isso, porque faz parte daquela questão da curva de retenção de Sim, conhecimento. Então você. sim. Porque às vezes você foi lá, viu a aula, fez esses logo depois, só que passou uma semana, às vezes já esqueceu um pouco, né? Aí só Sim, de você fazer 2 exercícios ali antes da aula, você já, né, sim. relembra aquilo. E matemática é meio building blocks, que nem você falou, né? Tipo, é Sim, ir nossa, construindo tijolinho em cima de tijolinho. Então você quando o professor for dar aula, só de você lembrar toda a aula anterior, a chance de você entender o que ele tá falando é muito maior, muito, né? muito mais alto. Eu acho que, tipo assim, como eu fiz isso, construir, fazer um grande bloco de matemática básica, não toda a matemática básica, porque a matemática básica é gigante, mas assim, uma parte dela eu fiz de uma vez, estudando no início do cursinho, e aí depois eu fui esperando, porque eu me dei muito bem com as aulas do meu professor. Eu acho que isso que é importante também. Quando você está no cursinho presencial, nem todo professor ensina de uma forma que você aprende. Então, assim, se esse professor particular, você assiste as aulas dele e funciona, fica dentro. Agora, se tem aquele professor que você gosta, ele é um bom professor, a gente não tá discutindo isso, mas por algum motivo você não aprende dentro de sala de aula, sai da sala de aula. Porque senão é uma perda de tempo completa, assim, você só tá perdendo tempo. Então, eu acho que é isso, assim, tentar entender como você aprende e respeitar isso. Não se forçar de forma alguma. Existem matérias que eu acho que é necessário construir em bloco. Tem pessoas que fazem isso com história. Eu nunca gostei. Eu acho que não funciona pra mim. Eu embaralhava, as datas, o que estava acontecendo. Eu gostava desse tempinho de uma semana, sabe? Mas depois, no segundo ano de cursinho, eu não ia pra aula de história nem de geografia. Isso não acontecia. Em geografia, como eu entrei sabendo que era tipo a matéria que eu mais errava junto com física no segundo ano, eu fiz essa brincadeirinha aí de blocos também. Aí eu aprendi Uhum. toda a geografia física de uma vez, que pra mim sempre foi a maior dificuldade que existe. Porque, ou coisa chata. Não quero saber que tipo de pedra é isso. Ah, não é uma pedra. É pedra sim. Eu já esqueci tudo. Fiz a maior questão. Legal. E você chegou a estudar matemática básica? Você chegou a pegar livro tipo, de oitava série, nono ano, né? Ou alguma coisa assim? Não, não, não. O material. O professor, tipo. Não lembro agora, deixa eu só pensar. Faz tempo. Faz tempo, deixa eu imaginar. Tipo assim, tinha uma parte, tinha um livro que o H Plus fazia, que era muito legal, que se chamava realmente Matemática Básica, que eles entregavam pra gente na nossa mão, algumas semanas antes da aula começar. Assim, então você retirava o material e já tinha isso. Que era o livro zero. O livro zero não tem aula em sala de aula, mas tinha Uhum, sim. videoaulas, entende? Eu resolvi ele inteiro, antes de começar a aula. No segundo ano de cursinho, Então quando eu tive esse você tempo. fez, então. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu resolvi ele inteirinho, de cabo a rabo. Com agora já aquele conhecimento todo que eu tinha adquirido do primeiro ano de cursinho, foi muito mais rápido. Mas se eu tivesse feito isso antes, se eu tivesse tido esse tempo, gente, matemática teria sido muito mais fácil pra mim. Eu acho que é reconhecer, é aquele negócio, né? Reconhecer os erros, as falhas, mas também eu tenho muita humildade pra admitir, olha, gente, eu não sei o conteúdo que uma criança de 13 anos deveria saber. Ciência, vamos correr atrás do prejuízo, demonstra muito mais maturidade do que as pessoas pensam, sabe? Sim, não é fácil admitir as coisas, não. Não é fácil admitir que eu tô pra trás de uma criança de 13 anos. E tá tudo bem, sabe? Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, nem todo mundo tem os mesmos professores. Tem pessoas passando por dificuldades muito pontuais na vida, quando deveriam estar prestando atenção naquela aula que cai no Enem. Mas assim, a vida acontece. Só que a gente não pode, sabe, esquecer que a gente tem um propósito e que tudo bem se humilhar um pouquinho, sabe? Falar assim, ah, eu não sei mesmo, e, sabe? Se Legal. eu não, se eu não tivesse feito isso, eu não estaria em nenhuma faculdade de medicina do Brasil, sabe? Não estaria. Então, É, assim, eu acho muito legal isso, porque você trouxe duas. Eu adoro estudar como estudar, e você trouxe duas coisas novas pra mim, que é
é isso. Vale a pena, quando você tem o déficit, fazer essa matemática básica Uhum. para construir a base que você falou que constrói, depois vai muito mais rápido e muito melhor. E essa questão de estudar, putz, o professor tá fazendo a lousa, fazer os exercícios da última aula, eu achei uma ideia genial, hein? Fica aí a dica para quem estiver vendo. E como que você fez com redação? Ai, redação. Nossa, redação é o amor da minha vida. Eu amo fazer redação. Eu amo. Eu sempre gostei. Eu sempre fui uma pessoa argumentativa. Eu sempre gostei de falar, de pensar, ter ideias e tal. E aí, quando eu comecei a escrever redação, eu não sabia escrever redação. Eu não sabia o que que o Enem queria de mim. Assim, 20 anos na cara, 21 anos na cara, e não saber como escreve uma redação. Era isso que eu me encontrava, assim, era assim que eu me encontrava. Então, eu falo isso porque naquela época, isso me doía muito, assim, era muito vergonhoso pra mim perceber que eu não sabia disso, sei lá, aos 20 e poucos, sabe? Aí, o que que eu fiz? Como eu já não estava quase pagando nada no cursinho no primeiro ano, e minha avó morava perto da gente, e minha mãe cuidava da minha avó e tal, eu pedi pra minha avó pagar um cursinho de redação à parte. Porque eu sempre Uhum. achei cursinho de redação dentro desses cursinhos tradicionais, assim, as aulas de redação podem ser até boas, mas a correção nunca é. Eu sempre achei elas muito cruéis, assim, sabe? Não, eu lembro até hoje, minha amiga tinha acabado de tirar 1.000 na redação do Enem, ela foi entregar uma redação pra correção, pra corretora, voltou com 720 de nota. Desculpa, sabe? Tipo, eu não acho que aluno tem autoridade, sabe? Só porque ele foi muito bem em alguma coisa. Mas, né, não vamos extrapolar isso também pra uma pessoa que é muito boa Sim. tirar uma nota média. E aí eu fui atrás de uma professora de redação por fora. Minha avó fez isso por mim, ela pagou. E aí foi, tipo assim, bebê durante todo o ano, assim, a redação. Porque eu iniciei muito fraca, escrevendo muito mal, errando o português básico, assim, conjugação de verbo, não sabia usar vírgula, sabe? É assim, é triste olhar para as minhas redações antigas, antigas, 4 anos atrás, e perceber o quão longe eu tava dos meus objetivos, sabe? E aí eu fui atrás, assim. Eu nunca estudei muito gramática, vou ser bem sincera, eu nunca parei pra estudar gramática, mas eu pegava pelo jeito que a professora falava, assim, isso não faz. Aí eu falava, ok, isso não faz, por que não? Aí ela falava, por que não? E eu aceitava. Eu sempre Uhum. fui, sabe? E aí ela dava exercícios de argumentação. Essa minha professora Mari, a Mari foi muito importante pra mim. Ela dava esses. Aí eu tinha que argumentar, eu tinha que construir uma introdução perfeita, depois, sabe, um desenvolvimento perfeito, e fazendo em sequência, até que eu tive um primeiro 920 na redação. Pra mim foi uau, muito legal. E aí depois eu parei de escrever redação Enem. Parei. Eu me recusava e eu só escrevia redação FUVEST. Porque eu jurava por Deus, de pé junto, que eu não passaria pelo Enem. E passaria só pela FUVEST. Foi o contrário. E aí eu só escrevia redação FUVEST, e aí o céu é o limite. Ela criava temas diferentes, assim, a gente tinha que usar uma argumentação dela. Ela falou assim: você vai usar esta argumentação para escrever esse texto, ou este filósofo, esta ideia que você nem gosta, e eu não tô nem aí que você não goste, você vai usar. Isso fez muito bem pra mim, sabe? Então, quando eu chegava na redação, eu tinha um portfólio muito grande. As pessoas vendem isso, né? Aham, aham, Eu sempre achei isso breguíssima. Eu acho que tem pouco de si nisso, sabe? aham. Então, eram livros que eu lia, eram filmes que eu assistia, eram filósofos que eu gostava, e eram ideias minhas que eu tinha trabalhado durante 1 ano, 2 anos inteiros, que eu colocava na redação no dia. Então, sempre foi um momento muito difícil pra mim, porque sempre foi 880, as minhas redações sempre foram assim, ou eu tirava, tipo, 960 na redação, 980, 1000, ou era, sabe, 980, que eu esqueci a argumentação, foi fraquinho. Então, no momento da prova, eu ficava muito nervosa. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, eu soube me controlar. Mas eu sempre percebi isso, eu acho que isso é bom. Eu sempre percebi as armadilhas que uma redação poderiam me trazer antes, sabe? Por exemplo, a do Enem, que foi aquele tema gigantesco, sabe? De apagamento, sei lá, do trabalhador. Enfim, não lembro mais. Mas aquele Trabalhador tema doméstico. sim, aquele tema gigantesco. Aí eu olhei e falei, putz, não pode perder nenhuma dessas barrinhas aqui, sabe? E eu não posso me perder, mas ao mesmo tempo eu tenho que usar a história do Brasil nisso, eu tenho que pontuar que é diferente pra todo mundo. E ai, que inferno. E deu tudo certo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de filosofia e sociologia.
Ciências humanas era um prazer pra mim. Então, assim, fazer uma redação não era difícil parar de fazer ela. E aí que a gente tem que, né, se controlar e saber não exceder o limite. Não é um livro, é uma redação. É, não, às vezes a gente se empolga, né? Mas tem que Uhum. também ter. Enem é meio um jogo de tempo, né? Então você tem que fazer ali rápido pra poder fazer as outras coisas, né? Sim, nossa, o primeiro dia do Enem pra mim foi. Então, eu não treinei em Enem. Isso é uma parte importante. Eu não treinei Enem. Eu não fiz o dia um do Enem em nenhum momento durante o ano todo. Não fiz. Não Não fiz. fez? Não fiz. Não? Caramba! Como é que foi? Como é que foi o resultado? Foi 86 questões de 90. Fiz 86 de 90? Caramba! Foi uma surpresa pra todo mundo, inclusive pra mim. Então, tipo, eu fui corrigindo, eu falei, caramba, hein? Eu corrigi pelo poliedro. E aí eles erraram, sei lá, três, quatro questões. E eu já tava muito feliz com o resultado. Eu fiquei assim, meu Deus, licença, 160 a mais aqui. Aí corrigiu, eu falei, um pouquinho mais então. E Que foi uma legal. situação muito boa. Mas eu não recomendo o que eu fiz. Eu não recomendo. Assim, eu sei que eu fiz a prova de ciências da natureza, eu acho que em 40 minutos. Eu acho que eu demorei menos de um minuto por questão. E eu quase gabaritei. Tipo, eu não gabaritei por uma. Caramba, acertou 44 de natureza. Genial, genial. Eu não recomendo fazer isso. Eu juro por Deus, eu não recomendo. Caiu assim, Deus me abençoou muito nesse dia, porque não é possível. Mas assim, eu sempre fui boa nisso. Eu não era boa no resto. Então a gente precisa também reconhecer isso, sabe? Que o primeiro dia do Enem nunca foi um problema pra mim. Saber controlar o tempo do Enem nunca foi um, sabe, do primeiro dia, isso daí não era um problema. O problema era chegar e fazer as 45 questões de matemática. E assim, sabe? Isso daí já Aham. era um calcanhar de Aquiles, isso sim. Então, foi isso. Foi basicamente isso. Pra mim, redação sempre foi muito gostoso de fazer. Mas eu quebrava a cabeça. É aquele negócio. Ah, eu vou usar a teoria do caos pra explicar corrupção. Não sei. Sabe? Sabe? Absurdo. Eu não usaria a teoria do caos pra explicar nada durante uma prova. Mas durante o treino, usa uma, sabe? Usa uma filósofo existencialista sobre ser, usa psique, usa, sei lá, usa Freud pra explicar coisas banais, assim, sabe? Desequilíbrio ambiental. Eu quero que você faça esse jogo absurdo e eu quero que você chegue com uma argumentação boa, sabe? Eu quero que você use só lógica num texto inteiro da FUVEST e eu não quero que você use um argumento, tipo assim, um argumento de autoridade. Eu quero que só use lógica. E eu quero que o texto fique bom, sabe? Eu acho que isso de ficar se desafiando acaba ajudando você a ter autoridade de si, falando, poxa, eu consigo fazer isso, sabe? Eu Uhum. não preciso depender de, sei lá, quem eles gostam muito de usar é a, como que é mesmo? Amor líquido, sociedade líquida. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Vamos se amar um pouquinho mais, vamos, assim, se no dia você usar isso, dane-se, não é sobre isso, é sobre saber usar o que você precisar usar pra passar, sabe? Que Aham. sabe? Eu não sei se faz muito sentido, mas eu acho importante que no dia que você estiver fazendo uma redação, para praticar uma redação, você esteja se desafiando e não fazendo o básico. O básico deixa para fazer no dia que você for passar, sabe? Uhum. Porque senão as suas redações vão ficar todas iguais e no dia vai te dar um desespero, você vai esquecer de alguma coisa e aí não, já era, sabe? Meio que já era. Entendi. Entendi. Aconteceu comigo, tipo, no dia da FUVEST, eu tirei 46 na redação da segunda fase. Eu não passei. Caraca, e você não passou no. Fui mal em física, Lucas, É eu fui mal em 46, física. é 46 de 50, viu, gente? Isso é tipo uma nota absurda pra FUVEST. E aí? O que aconteceu? Eu tinha percebido que eu tinha esquecido de usar parte do tema e eu já estava no D2, já no desenvolvimento 2, sabe? Tipo assim, eu simplesmente esqueci. Fugiu. Eu simplesmente esqueci desse detalhe. Eu esqueci o tema agora. Qual que era o nosso tema? Foi de. Ai, como que É, era? o ócio e a produtividade, tinha o texto do Bill Churran, Isso. é, Eu falei era sobre sobre, ócio. Eu falei sobre sobre a ócio. educação, ela ser muito pensada no produtivismo e tudo mais. Eu esqueci de falar sobre o ponto do trabalho. Eu esqueci. Eu estava no D2 já, na metade do D2. Se eu não tivesse me desafiado o ano inteiro, eu teria tirado 30. É muito simples.
É porque eu já sabia consertar, sabe, os meus erros, que eu já sabia que às vezes eu faço isso mesmo, que eu deixo coisas passar e eu passo a limpo, e aí eu não apago, mas eu tento consertar no resto, que eu consegui pegar um 46, sabe? Eu acho que isso que é importante, porque assim, a gente vai errar o tempo todo, principalmente redação. A gente vai esquecer coisas, a gente vai deixar coisas passar, a nossa argumentação vai ser fraca em alguns pontos. O que a gente não pode deixar é que a argumentação seja fraca no texto todo, entende? Uhum. Eu esqueci um negócio que eu coloquei lá na introdução, que amarrava com o tema, e eu não falei disso no D1. Poxa, malícia, sabe? Foi tudo planejado. Eu jamais erraria isso, sabe? Amarra no final, bonitinho, frase de efeito e bora, sabe? Não sei se fica claro o que eu fiz, eu acho que não, mas foi um erro brutal até que eu tive que consertar no D2. Tipo assim, e é uma coisa que você precisa consertar em 3 linhas, Sim. sabe? Então, tipo, e deu tudo certo. A minha redação realmente estava boa. Quando eu vi 46, eu fiquei com medo. Eu falei assim, "Putz, corrigiram errado, corrigiram super errado. E olha que sorte a minha, não foi o suficiente pra passar. Foi quase, tá? Eu teria sido chamada, mas foi quase. É que eu passei no Enem antes. E aí eu mandei pra minha professora. Eu perguntei, tá tudo certo? Ela falou, não, Mabi, fica tranquila, é um 46 mesmo. É um Legal. 40. Você tem um espelho dessa redação fácil? Aqui no meu celular eu tenho. Eu tenho. Legal, então a gente pode, depois você me manda, a gente põe aqui na descrição para o pessoal poder ter Sim, acesso. Ver o que é sim. um texto que você, né, ali no É, meio aham, final dá salva ele e consegue uma nota absurda assim, né? sim. Que legal. E como é que foram os dias das provas, no geral? Era uma pessoa, tipo, tinha ansiedade, não tinha? Como que era essa parte? Assim, foi melhorando. Cada prova que eu fazia melhorava um pouquinho. Mas no geral, eu sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa. Sabe? Dormir mal, dormir pouco antes da prova, que já é horrível. Sabe? Às vezes passar um pouquinho de mal, sabe? Ter ânsia pra prova. Eu realmente, no começo, pra mim, era especialmente difícil. Aí eu comecei a fazer algumas coisinhas que me ajudavam. Por exemplo, eu levava sempre uma garrafinha de água com gás, que me acalma. Eu levava sempre o mesmo lanchinho, que era um sneaker, que quando eu tava mais ou menos na metade da prova, que eu senti que minha produtividade acabou, eu mandava um açúcar pra dentro, Aham. sabe? Sim. E também quando eu sentia que eu tava começando a errar por bobeira, porque isso daí é um padrão em todas as minhas provas, independente se eram as primeiras questões eram super difíceis ou eram super fáceis, eu sempre acertava, tipo, as 20 primeiras juntas. E aí eu começava a errar, sabe? Uhum. Isso daí eu sabia quando chegava nesse momento. Eu sentia que eu tava errando por burrice. E aí eu levantava e eu ia ao banheiro. E eu respirava dentro do banheiro. Molhava minha mão, deixava ela geladinha, colocava aqui atrás e fazia tipo um exercício de respiração. Porque perder 5 minutinhos não era tão ruim quanto perder 5 questões, sabe? E aí eu voltava. Aí eu voltava mais calma e aí eu terminava a prova. Mas na minha primeira FUVEST, que eu passei para a segunda fase, eu passei para a segunda fase 2 vezes, no meu primeiro e no meu segundo ano de cursinho, eu acabei passando 2 ou 3 questões pro gabarito errado nessa primeira FUVEST. Entende? Tipo assim, podia ter dado muito errado. Por causa de nervosismo. Então, sempre que eu ia resolver uma questão, passar pro gabarito, e eu sou meio disléxica, você sabe. Você sabe como ninguém que bolinha pra mim é um inferno. Bolinha é um perigo. Então, eu pegava e eu me acalmava, aí sim eu passava, e eu ia passando aos pouquinhos, porque senão. Então, é isso, eu acho que a dica da prova é: se reconhece, você é uma pessoa ansiosa, você não vai deixar de ser uma pessoa ansiosa no dia da prova, sabe? Você Uhum. pode fazer tantos exercícios mentais quanto você quiser, a realidade ainda tá ali, sabe? Só que você não pode deixar isso atrapalhar. Então, reconhece seus problemas, reconhece seus, sabe, os seus limites. Perder 5 minutinhos não é um problema tão grande assim. Eu sei que a prova é uma questão de tempo também, principalmente uma questão de tempo do que de, sabe? É habilidade com tempo, principalmente. Porque tem questões ali que você seria capaz de resolver se você tivesse 2 minutos a mais. Não tem dúvidas. Eu Uhum. perdi muitas por conta disso. Eu lembro de todas as que eu perdi por conta de falta de tempo, sabe? É uma coisa que eu ainda carrego. Mas a gente precisa saber que a pontuação final é mais importante do que seu orgulho de querer continuar mesmo sem conseguir, sabe? Que legal. Eu tenho esse negócio do descanso aí, da respiração profunda, eu acho muito importante fazer durante a prova. Eu vou até Uhum. colocar aqui na descrição, a gente tem um vídeo que eu falo como executar a respiração profunda de Ai, forma a relaxar.
Tem técnicas, né? Aquele negócio de Tem. quantos segundos você inspira versus expira, não é óbvio. Não é Dependendo do que óbvio. você faz, você pode trazer mais foco ou relaxamento, tem várias coisas. Aí eu vou Sim. colocar um vídeo aqui. Mas E conta como é que foram os resultados. Quando você. De Enem, de FUVEST, você lembra disso? De Unicamp? Eu não lembro a nota da FUVEST, não, do Enem direitinho. Eu não lembro. Mas eu lembro que eu fiz umas 165 questões. De acertos. De acertos, é. Umas 165 Eu também sempre lembro mais dos acertos do que aquela nota lá, 800 final. lá. Aí eu. Do Enem eu não lembro muito bem. Eu lembro que deu tudo. O que eu lembro era, eu tava dentro de Ribeirão. Isso eu lembro. Que quando saiu as prévias, eu tava dentro de Ribeirão, eu não tava dentro de Pinheiros. Então eu sabia que eu precisava passar pela FUVEST, porque senão eu tava pra fora. Uhum. Aí eu não sei o que que aconteceu. Se alguém passou pela FUVEST e eu subi, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu, se alguém mudou a prioridade, que eu acabei indo pra Pinheiros. Isso eu lembro muito claro, assim, na minha cabeça, porque, assim, o meu sonho sempre foi Pinheiros, então eu chorei um pouquinho, eu fiquei muito triste, eu me deitei no chão, sabe? Foi patético. Aí minha mãe olhou pra mim e falou: Filha, você tá doida? Você tá completamente doida. E aí, mas tudo bem. E então eu lembro que eu passei. Eu lembro que no Enem, quando eu abri o site do Sisu, eu tenho cota para escola pública, mas eu lembro que nenhuma me mandava para cota de escola pública. Eu fiquei, tipo. Legal. E aí eu lembro que eu ficava colocando minha nota em áreas, assim, ou vendo mais ou menos. Eu lembro que da Rio Grande do Sul eu teria passado em primeiro ou segundo lugar. Depois eu abri e eu fiquei arrependida um pouco, porque eu realmente teria passado em primeiro ou segundo lugar, mesmo com a chamada acabada, então eu fiquei triste. Eu podia ter tido isso, eu não tive. Mas eu acabei colocando na UFMG porque o diretor do cursinho mandou, aí eu falei, ah, show, show de bola. Aí eu fui vendo as faculdades com bônus regional e eu ficava me sentindo toda, porque eu passava, mesmo com bônus regional e eu sem, sabe? E aí Aham. isso foi muito divertido. Eu percebo que eu tive. Mas mesmo assim, os dias de SISU foram muito ruins, porque eu não tinha passado na FUVEST. Então, esses 2 primeiros dias de SISU, que como a gente coincidiu, né? Saiu a FUVEST, abriu o SISU. Foram terríveis. Nossa, você não tinha passado. Eu não tinha passado. Então, assim, eu não tinha passado na que eu queria. Então, eu ficava olhando, assim, tudo, e assim, nossa, o céu é o limite. Só que o que eu quero é um não, sabe? Aham, E aham. aí foi um momento horrível. E hoje eu entendo que era um momento assim de extremo privilégio, que eu não percebi que eu tinha esse privilégio de escolher. A maioria das pessoas não escolhem onde elas passam no SISU, Aham. sabe? E tipo, eu não tinha medo de não passar, porque se eu ficasse um pouquinho pra fora, eu entrava na cota de escola pública. Pô, tava super dentro. Mas eu lembro que foi um notão. Foi um notão. Eu lembro que eu fiquei feliz. Eu lembro que eu saí contando pra todo mundo. Agora eu não lembro exatamente qual, 820, 830, qual desse intervalo tá aí. Mas como é que foi quando você ficou sabendo que aí você no final ia passar na Pinheiros? Nossa, Lucas, eu não acredito. Eu acordei com o meu professor me ligando e falando: o seu CPF por acaso é, sei lá, alguma coisa? Aí eu falei: é. Aí ele: ah, então você passou na Pinheiros, porque você é Maria Gabriela, né? Aí eu falei: nossa, eu só tremia, eu tremia. Aí eu lembro, nossa, eu fiquei até emocionada. Eu desci correndo as escadas de casa, eu falei assim: mãe, rolou. Eu não acreditava também que ia acontecer. Porque assim, eu fui ver depois do Fredão. Aham. E tiveram, se eu não me engano, 5 pessoas no Brasil inteiro, de escola pública, que fizeram mais de 160 acertos no Enem. Ou mais, tipo assim, não, ou 30 pessoas e mais, e 5 que fizeram 165 mais, alguma coisa assim. A Aham. gente tava brigando entre um grupo de, tipo assim, 30 e poucas pessoas. Eram 30 e poucas pessoas por, sei lá, 4 vagas em Pinheiros, 3 na Unicamp, 3 em Ribeirão. Então, tipo assim, era muita pouca gente brigando por poucas vagas também. Mas a gente se conhecia, a gente sabia que era pouca gente brigando. Uhum. Então, assim, tá entre os 30 melhores não é fácil, tá? Obviamente não. Muito gostoso falar isso depois. Mas na hora, você sabe que qualquer um é capaz de tirar sua vaga, sabe? A Uhum. pessoa, sabe, ela fez a mesma quantidade de acertos que você e pode ter tirado muito mais ou muito menos. Sim. Então, no momento que você tá ali, é tipo assim, eu vou perder esse pênalti, sabe? Eu vou perder essa Copa do Mundo, eu vou ficar em segundo lugar. Acabou pra mim, acabou. Então foi um momento muito gostoso, assim, sabe?
Ai, eu desci correndo, abracei minha mãe, abracei meu pai, meu irmão, contei pra ele. Meu irmão falou assim, meu irmão sempre muito querido, assim, de verdade. Meu irmão sempre acreditou muito em mim. Ele falou assim, mas Gabi, eu já sempre soube. Eu sempre soube que você ia passar. Bem, sabe? Foi muito fofinho. Eu passei em Pinheiros, né? Mas hoje eu percebo que, tipo, essa obsessão toda nunca foi muito positiva, sabe? É muito gostoso estudar na USP, mas eu tenho amigos em várias federais do Brasil e é muito gostoso também ser da Unicamp, ser da UFMG, ser da UFRJ. Todas essas daí, hoje em dia, eu percebo, assim, sabe? Que o meu desespero era completamente infundado. Era mais uma obsessão mesmo, sabe? Mas eu acho que hoje em dia eu Uhum. vendo nossos colegas lá, eu acho que tem muita gente, tem uma boa quantidade de alunos que acaba passando e, putz, legal, tô aqui, mas eu acho que a maioria que tá ali é um pouco pela obsessão de tipo, eu quero medicina USP, eu só quero medicina USP. Sim, E, e eu, não, eu acho bom no final, porque às vezes essa obsessão é o que te leva não só a conseguir passar na medicina USP, ou se não levou isso, mas você estudou tanto que aí depois você conseguiu passar na, sei lá, na UFMG, na é, UFRJ, sabe? é, Porque é uma. Você cria um ambiente de desconforto de nunca estar satisfeito com a nota, sim, e, sabe? sim, E infelizmente é isso, entendeu? É isso que te é, leva a um nível de excelência, de errar tão pouco, né? Porque é um jogo de erros, né? E pô, muito, muito legal sim. essa história toda. Imagino que deve ter sido uns dias mais felizes da sua vida, né? Então, foi um dos dias mais estranhos da minha vida. Porque, assim, é muito estranho quando seu sonho se realiza, né? Você não acredita que sim. Eu fui a primeira da família a passar. Passar não. Minha prima tinha passado antes de mim, numa faculdade pública, ela não tinha ido. Mas eu fui a primeira pessoa da família a cursar uma faculdade pública, sabe? Entendi. Então, tipo, tudo isso era muito novo. A gente tava, assim, meus pais estavam com muito medo. Não, tipo assim, não de me deixar ir, mas de tudo que, sabe? Tudo que vem junto. E eu fui, tipo, sabe, garotinha que não sai de casa pra ter que morar sozinha na cidade grande. Foi assustador. Até eu sentir que eu tô feliz de estar aqui, de estar, tipo assim, eu estou vivendo meu sonho, demorou bastante tempo, sabe? Acho que a ficha nunca cai. Eu acho que a gente espera que o momento da aprovação seja incrível, sabe? Ai, acabou. Nunca vai acabar. Pra nós, assim, que temos sonhos muito grandes e a gente sempre tá querendo mais e mais e mais e mais, a primeira coisa que vem é alívio de ter acabado. Isso vem. E a segunda é, e o que agora? O que que eu faço agora? Porque esse sonho eu já conquistei. O que que eu tenho que fazer agora? Porque acaba sentindo um certo vazio, sei lá. O próximo sonho, né? Qual é o próximo? É isso daí que eu tava conversando um dia desses, inclusive. Qual que é o meu próximo sonho? É. Legal. Bom, muito bom, Abi, muito bom. Agora a gente já tá com 1 hora mais ou menos aqui Uhum. de podcast. Vamos pro ping-pong final. Acho que vai ter muita gente que vai querer perguntar algumas coisas pra você. Sempre que eu faço, eu entrevisto alguém, vão algumas pessoas falar com essa pessoa. Então, você tem algum canal nas redes sociais que as pessoas poderiam entrar em contato com você? Eu tenho meu Instagram, pode conversar comigo, não tem problema. Ele é fechadinho, mas pode, eu aceito, pode me seguir. Tá, a gente coloca aqui na descrição com certeza para facilitar para o pessoal. Então, gente, Mabi é minha amiga próxima na faculdade, então podem encher ela lá de perguntas Pode ir. lá que ela é muito gente boa. Se alguém também quiser, enfim, tem muita gente que me pergunta por mentor para, né, Uhum. para acompanhar no ano de cursinho, se alguém tiver interesse, a Mabi, ela pode ajudar nisso também. Então, é que o pessoal acaba me procurando, eu acabo falando que eu não consigo ter tempo, mas enfim, se tiver interesse, a Mabi pode fazer isso por vocês. Mabi, você quer deixar alguma mensagem final aí para inspirar os ouvintes aqui do podcast? Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que, tipo assim, tem muitas pessoas mais parecidas comigo, tipo assim, de ter uma realidade diferente, querer fazer medicina, do que a gente imagina, sabe? Tem muitos de nós aqui. Cada um tem uma história diferente, cada um tem uma trajetória diferente. Não é porque você tá mais velho, que você é de escola pública, que você nunca fez cursinho, que é impossível. Vai ser mais difícil. Isso é inegável, assim, foi muito difícil pra mim. Eu não vou tratar como se o meu primeiro ano de cursinho não tivesse sido abusivo em certas partes, mas foi um abuso auto-infligido. Eu escolhi fazer isso. Mas dá certo, sabe? Se não Uhum. na Pinheiros, na Unicamp, se não na Unicamp, na UFMG. Se não na UFMG, em algum ProUni da vida que você tenha direito, vai, corre atrás, sabe? Tipo assim, seja o primeiro médico da sua família. Isso é delicioso de falar, sabe? E vai dar tudo certo. E também
para de ficar com medo de si próprio, dos seus próprios erros, das suas próprias vontades, anseios, desejos, assim, a gente tem que ser muito honesto em relação a tudo isso, a tanto as falhas, quanto as coisas que a gente é bom. Eu acho que isso que foi algo que eu aprendi no cursinho, que eu desaprendi na faculdade, e que aqui a gente tá cercado por gênios, aí a gente fica assustado. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que a gente é bom, tem como, sempre tem como. Muito bom, muito bom. E você quer falar alguma coisa mais aberto? Alguma outra mensagem que você queira passar? Ai, tipo o quê, Lucas? Agora eu tô sem ideia. Não, não, acho que era mais essa, de inspirar Uhum. o pessoal. E aí vamos para a última. Assim, a gente gosta de sempre entrevistar novas pessoas aqui. E aí é perguntar se você tem alguma recomendação de professores. Você citou alguns aqui. Se tem. E de alunos aprovados também, preferencialmente de outras faculdades, porque, enfim, medicina USP agora eu também estou entrevistando muito. Vamos tentar pegar pessoas de outros lugares, se você tiver. Eu tenho alguns amigos, assim, que passaram na faculdade comigo. A Sarinha, né, que tirou 1000 no Enem, só que no ano que ela tirou 1000 no Enem, ela foi fazer um ano a mais de cursinho, porque ela não tinha passado onde ela queria, que é na Ribeirão, ela sempre sonhou com a USP Ribeirão. Era facinho dela. É a Bel que passou na UFMG e também, tipo assim, tirou uma nota absurda no Enem, junto comigo. E aí ela tinha essas várias oportunidades de, tipo assim, de qualquer outra faculdade que ela botasse a nota, ela passava, só que ela esperou pela UFMG. E isso daí foi, tipo, uma decisão muito, sabe, bem pensada dela, porque no nosso ano, eu não lembro se você lembra, Lucas, mas assim, a nota de corte da UFMG aumentou, tipo, 12 pontos. Então, assim, foi absurdo. Assim, foi absurdo. Então, a Bel pode ajudar, ela também passou no Einstein. Tem o Lucas, meu amigo, que ele passou na UFRJ, na Federal do Rio Grande do Sul, pelo vestibular, e também na UFMG. Então, esses daí. Tem a Ana, que acabou de passar na Federal do Recôncavo Baiano. E aí eu acho que é muito importante também a gente entender, ter que conversar com alguém que fez vários anos de cursinho e foi para uma federal mais longe, porque isso é uma possibilidade, sabe? Uhum. E ela, tipo assim, a pessoa mete 160 acertos no Enem e não e tem que ficar esperando rodar a lista. Isso daí é uma realidade que a gente esquece, sabe? Teve gente que a gente esquece que isso é possível no SISU. Eu acho que, Sim. sei lá. Mas melhor isso do que mais um de cursinho às Ah, vezes, não, né? melhor isso do que muita coisa, mas assim, não deixa de ser um peso mental desgraçado Ah, você sim. saber que você, tipo assim, acertou 90% do Enem e talvez seja um não, sabe? Sim, sim, é bem complicado. Seria uma conversa muito boa. E agora que ela também já está completando aí, já fez o primeiro semestre da faculdade, é legal até para ela trazer um pouco Uhum. a expectativa versus realidade, né? Porque às vezes não era a faculdade que ela, se ela é daqui, né, que ela que estava sonhando. E aí, né? Às vezes Sim. vai para lá e tá tipo amando, e às vezes tá amando mais do que Sim. a gente que tá aqui, né? Então Nossa, é eu tenho essa legal sensação. ter essa perspectiva. E de professor, você tem professor ou alguém assim de cursinho, você tem alguém que você recomende? Nossa, sim, eu acho que o Lucas que me ensinou Bill, que ele é tipo assim, uma das pessoas que estavam mais disponíveis para mim durante os anos de cursinho. Eu ia lá com questões de biologia discursiva, ele fazia questão de corrigir na hora, ele conversava com a gente a respeito, foi muito importante. E o Jesus de matemática também, que ele cuidou muito de mim, porque matemática é muito pra baixo, mas no final eu sempre trazia lá, olha quantos eu acertei no Enem, aí ele ficava assim, eba, que gracinha. E aí ele olhava também pra que eu errei e falou, você errou de bobeira, hein? Você errou, se essa você sabe. Aí acabava comigo, assim. Não, muito bom. Jesus, quem Sim, sabe ele traz uma iluminação aqui pro podcast. sim. Sim. Eu acho legal também, se você conseguir, eu posso conversar com ela, com a Amanda, psicóloga. Isso Psicóloga daí, do cursinho? psicóloga do cursinho. Ela era psicóloga do cursinho, hoje ela não trabalha mais lá. Mas assim, foi ela, viu, que me fez passar. Foi ela. Uma cabeça boa é o que precisa. Com certeza. É o mental. Eu acho que assim, essas coisas de alta performance, o mental importa muito. A execução do dia a dia ali, por exemplo, agora que a gente já tá na faculdade, só passar, tudo bem, você não precisa estar ali no seu Não, tipo, né, de mentalidade correta e tudo mais, né, mas para isso daí precisa, para isso daí precisa. precisa, então realmente faz muita Sim. diferença. Pode ser perfil muito diferente, nunca entrevistei aqui, mas uma psicóloga de cursinho pode ser muito legal mesmo também. Então vou mandar mensagem para Amanda. E é isso, Mabi. Eu queria agradecer demais aqui a sua presença no Eu que podcast. Foi agradeço. muito bom conhecer a sua trajetória, que eu acho que, na verdade, a trajetória mais. Obviamente, cada um tem a sua, mas é a mais comum
né, quando eu vejo aqui na nossa comunidade, a gente já tem hoje mais de 400 pessoas na comunidade e eu vejo que a gente vai fazer uma pesquisa e mais da metade vem de escola pública e com, às vezes, mais velho, que já passou alguns anos e aí tá voltando pro cursinho. Então isso é a realidade de muito mais gente do que a gente Sim. imagina às vezes. Então foi muito bom. É bom também ver, pô, o cara que passou direto do terceiro ano, mas assim, eu acho que não é a realidade, né? Então foi muito, muito legal conhecer a sua história. Você Obrigada. sendo muito amigo próxima minha na faculdade, às vezes a gente não conhece toda essa história né, por trás. Sim. E foi muito bom. E acho que é isso. A gente vai se despedindo por aqui. E, gente, de novo, se tiverem alguma dúvida, a gente vai colocar aqui a descrição do Instagram da Mabi, podem entrar em contato com ela lá, tá bom? Bom, é isso. Quer falar uma coisa? Obrigada, gente. Espero que eu tenha ajudado em qualquer coisinha. Se não, pode me mandar mensagem. Tá ótimo. É isso então. Valeu, Mabi. Até mais. A gente se vê na faculdade. Um abraço.